Olá, tudo bem? Professor André Arruda, vamos para a nossa aula de matemática. O assunto hoje é mais do que especial. Vem comigo. Agora falamos aqui de frações, aquele assunto onde muita gente tem dificuldade e a sua acaba na aula de hoje. Quer ver só? Uma fração é representada de forma escrita por dois números inteiros, né, sendo um o numerador e o outro o denominador. Tá? Então temos aí a notação mais comum para as frações, lembrando então que esse valorzinho que vem em cima é o numerador da fração, numerador, e o de baixo é o denominador. Legal? Muito bem. Onde A representa o numerador, acabei colocando aqui embaixo, mas é melhor escrever que você já vai observando, né? E o B denominador. Lembrando que A e B podem ser qualquer número positivo ou negativo do conjunto dos números inteiros, tá? Uma ressalva aqui. Então, o valor A, ele pertence ao símbolo de pertinência aqui, do conjunto dos números inteiros. Lembrando que os números inteiros são aqueles valores negativos, né? Positivos e o zero. O B também pertence aos inteiros, só que tem um detalhe. O B, que é o valor que vai embaixo, ele não pode assumir um único valor dos inteiros, que é quem? O zero. Não existe divisão por zero, tá certo? O que existe é zero dividido por alguma coisa. Vou até colocar aqui, zero dividido por 3, isso dá quanto? Dá zero. Agora, 3 dividido por zero, isso não existe, tá? Porque esse valor aqui de baixo, que é o denominador, na fração, ele nunca pode assumir o valor zero. Legal? Muito bem. Como é que a gente faz a leitura, né, e representação das frações? Aqui eu coloquei essa imagem para a gente praticar principalmente o entendimento, né, também da noção geométrica da fração. Então, a primeira fração ali, uma das mais comuns, né, inclusive no nosso cotidiano, né, 1/2, né, ou a gente chama também metade. Você tem a barra representando o inteiro, né, e o vermelho, a parte em vermelho, é a parte que representa a fração, né, escrita na sua esquerda. Então, o primeiro exemplo ali é só estar a metade pintado, então a fração 1/2 ou metade. Veja o próximo exemplo, eu peguei um inteiro, dividi em 3 partes e pintei uma parte só, então essa parte pintada representa 1/3, tá certo? Inclusive, vamos até colocar aqui, qual é a fração que representa o que sobrou? Essa parte que está em branco aqui, A fração que representa é 2 pedaços de 3, 2/3. É o que sobrou, tá certo? Aqui também, no próximo exemplo, 1/4. Eu peguei a barra, dividi em 4 pedacinhos e pintei 1. A fração que representa o que sobra, se você observar também nesse caso, agora aqui, 3 pedacinhos de 4. E assim por diante. Próximo exemplo, também peguei a mesma barra, dividi agora em 5 pedacinhos iguais, pintei em vermelho 1. Então a fração que representa a pintura ali é 1/5. Qual é a fração que representa o que sobrou? Ora, sobrou 4 pedacinhos de quinto. Eu vou colocar só assim agora, que sobra, tá? 4/5, tudo bem? Interessante também no próximo exemplo, peguei a barra, dividi em 5 pedaços, só que agora peguei 3 pedaços, 3/5. E a fração que representa o que sobra, ou seja, o que não foi pintado, é a fração complementar 2/5. Legal? Muito interessante você ter essa noção. O do inteiro, o que eu retiro, o que sobra, o que pinto, o que sobra. Legal? Muito bem. Simplificando frações. Eu coloquei esse tópico, né? Porque a gente vai na estrada aí da licenciatura, né, se deparando com alguns exemplos, algumas dúvidas, né, e por incrível que pareça, a questão de simplificar frações, às vezes, é uma armadilha, porque você faz a continha, encontra tudo certo, só que normalmente a resposta vai estar na forma mais reduzida, né, ou seja, simplificada. Ou seja, esse exemplo aí, 2/8, se isso aí fosse a resposta de um exercício, provavelmente não vai estar nesta cara, vamos chamar assim. Ela vai estar na sua forma simplificada. Como é que faz a simplificação? Você vai reduzindo a fração no seu formato irredutível. Mas como é que na prática você faz isso? Ou seja, nesse caso, 2/8, eu posso dividir em cima e embaixo. E na simplificação você tem que tomar cuidado
que você tem que dividir sempre pelo mesmo valor. Eu não posso dividir em cima por 2 e embaixo por 4, por exemplo. Vou alterar. Então, se eu dividir em cima e embaixo por 2, por exemplo, como é que fica a fração agora da outra forma mais simplificada? Lembrando que é sempre divisão, tá? 2 dividido por 2 dá 1, e 8 dividido por 2 dá 4. Aí sim a fração aqui, ó, 1/4, que é igual a 2 sobre 8. Mas provavelmente, conforme eu disse, essa fração ela vai estar na sua forma mais simplificada. Veja o próximo exemplo, 9 sobre 27. Você pode simplificar. E o interessante é que não tem uma regra assim, tem que simplificar pelo maior. Você pode simplificar pelo aquele que você enxerga no momento. E eu enxergo, por exemplo, aqui eu posso dividir tanto 9 como 27 por 3, por exemplo. Se eu dividir por 3, 9 dividido por 3 dá 3, e 27 dividido por 3 dá 9. Ah, professor, mas e se eu dividisse direto no começo por 9? Dava também? Dava também. Estou fazendo passo a passo para acompanhar o raciocínio mais simples aí, né? Veja que essa fração que nós encontramos, 3 sobre 9, ela ainda cabe mais uma simplificação. Vamos dividir de novo por 3. E lembrando que sempre tem que dividir pelo mesmo valor aqui, ó. Tá? E aí chegamos, 3 dividido por 3 dá 1, e 9 dividido por 3 dá 3. Olha que interessante, né? Tá aí a resposta, 1/3. Legal? Se você dividisse no início por 9 em cima e embaixo, 9 sobre... chegaria direto? Chegaria direto, tá? Os dois casos estão corretos. Legal? Muito bem, vamos falar agora dos tipos de frações. Isso aqui é muito importante, porque tem questão que envolve a parte conceitual, né? Então vamos ao primeiro caso. O que é uma fração própria? É aquela cujo numerador, olha só que interessante, ele é menor que o denominador, ou seja, o número que vai em cima, ele é menor que o de baixo. Então, todos os casos aí dos exemplos, nós estamos diante de exemplos de frações chamadas próprias, né? 3 sobre 5, numerador menor que o denominador, 2 sobre 3, o número de cima é menor, 1 sobre 4, o número de cima é menor. Então, nesses casos, essas frações são chamadas de frações próprias. Você já pode até imaginar o que vai ocorrer agora. Na fração imprópria ocorre o inverso. É aquela cujo numerador, olha a diferença, é maior que o denominador. Então vejamos aí, frações impróprias. 8 sobre 5, veja que o numerador ele é maior. 3 sobre 2, o numerador é maior. 6 sobre 5, o numerador é maior que o denominador. Tá certo? Então aí veja a diferença. Agora essas são chamadas então de frações impróprias. Observação. Se o numerador é um múltiplo do denominador, dizemos que a fração ela é aparente. Olha, um outro tipo de fração. Você já vai ver no exemplo por que ela leva esse nome. Observe que uma fração aparente é, na verdade, um número inteiro. Então, veja, 4 sobre 2. Você está olhando aí, né? Tem um número em cima e um número embaixo. Você pode dizer para a minha pessoa, isso aí é uma fração. Sim, é uma fração. E ela seria uma fração própria ou imprópria de cara, observando? O número de cima é maior que o de baixo, então ela é uma fração imprópria. Tudo bem. Só que se você observar, o 4 ele é um múltiplo do denominador, né, que é o 2. Ou seja, dá para dividir. 4 dividido por 2, isso aqui vale 2. Ou seja, deu um número inteiro. Então, na verdade, essa fração ela é chamada de aparente. Por quê? Porque aparentemente ela é uma fração, mas na verdade ela representa um número inteiro. Diferente destas aqui, se a gente for fazer a divisão, não vai dar um número inteiro, né? Vai dar um número decimal. Então, quando isso ocorre, essa fração que de cara você olha achando que ela é imprópria, mas olhando com um detalhe maior, você observa que o numerador é um múltiplo, ou seja, dá para fazer divisão e divisão vai dar exata. E ela representa, então, na verdade, um número inteiro. Por isso, ela leva esse nome que, aparentemente, ela parece ser uma fração imprópria, mas, na verdade, ela representa um número inteiro. Legal? Muito bem. Agora, nós vamos chegar na parte mais bacana,
que são, né, as operações. E fração é um dos assuntos que a maioria dos alunos tem dificuldade e a sua acaba na aula de hoje. Com certeza. Vejamos agora o primeiro exemplo, soma de frações, tá certo? Então vamos aos detalhes. Você tem basicamente dois casos. Um caso onde o número de baixo é igual, que é o exemplo da letra A, 1/3 mais 4/3, de cara você já observa que o número de baixo, ou seja, o denominador, ele é igual. É o caso mais simples. Por quê? Porque você vai só repetir o denominador, vamos repetir ele aqui, e realizar a soma com os de cima, né? Então você tem aqui, ó, 1 mais 4. Veja que o caso é o mais simples possível. Resposta, 5/3. Legal? Tá aí. Fácil, fácil, fácil. Agora o próximo exemplo, você já observa que o número de baixo não é igual, né? Não é igual. E aqui tem basicamente duas formas de fazer essa continha. Eu vou até abrir as duas maneiras para você aqui, ó. Tá? Primeira maneira, e depois nós vamos fazer a mesma continha de uma outra forma, tá bom? Eu vou colocar aqui os dois casos e você vai poder comparar. O primeiro caso, que eu vou colocar aqui, ó, de novo, ó, meio mais 5/3, é o caso onde a gente aprende assim, ó, quando o número de baixo é diferente, você encontra o mínimo múltiplo comum. Vou até colocar aqui em cima, ó, o MMC entre 2 e 3, que nesse caso vale 6. E aí você coloca o 6 aqui, papapá, né? E faz aquele procedimento que a gente aprende lá na escola. Como é o procedimento? Primeira leve a divisão, 6 dividido por 2, né? Dá 3, 3 vezes 1 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 5 dá 10. E aí a resposta, né? Nós encontramos aqui, ó, 13/6. Está corretinho. Agora eu vou fazer a mesma conta com outro procedimento. Meio mais 5/3. Tá? Bom, olha só que legal essa dica. Os números de baixo são diferentes, então nesse procedimento eu faço assim, ó, multiplico os de baixo direto. 2 vezes 3 dá 6. Legal? E agora você vai multiplicar cruzado. Ó. Esse 3 vai multiplicar com 1 lá do outro lado. Ó. 1 vezes, multiplicação, tá bom? 3 vezes 1 dá 3. E esse 2 você multiplica direto com 5 também. Ó. 2 vezes 5 dá 10. E veja que chegamos na mesma resposta, obviamente. Tá? Então, soma de fração, tranquilo. Tá? Se o número de baixo é igual, repete e soma os de cima. Se o número de baixo é diferente, vai estar a dica. Multiplica os de baixo e multiplica, ó, cruzado. E vai encontrar a mesma resposta. Interessante que essa regra também vale para a subtração. Você vai ver comigo aqui, ó, vem comigo. Tá? Vejamos o primeiro caso, onde é o caso mais simples, que os números de baixo são iguais. A mesma regra da soma. Não muda nada. Então vamos repetir o de baixo e realizar a subtração. Ó, cuidado agora com o jogo de sinais, porque é 1 menos 4. Então esse menos ele acompanha o numerador da segunda fração. 1 menos 4. Tudo bem? Resposta, menos 3/5. E é normal esse sinal vir ao lado do tracinho aqui, ó, do lado da fração, porque ele sinaliza que toda a fração é negativa. Essa seria a forma mais, vamos dizer, com rigor matemático mais correto, tá? Menos do lado aqui. Tudo bem? Agora, o segundo caso é aquele onde o denominador é diferente. E agora? Também pode usar a mesma regra da soma. Eu vou optar agora pelaquela segunda regra mais simples. Ó. Multiplica cruzado, tudo bem? 2 vezes 3 dá 6. E agora tem um detalhe. Né? Vamos multiplicar esse 3 aqui, ó, com aquele 1 lá. Então, 3 vezes 1, que vai dar 3. E agora, esse sinal de menos, ele acompanha o numerador da segunda. Então, é 2 vezes menos 4. E 2 vezes menos 4 dá menos 8. Tudo bem?
Por isso, então, a resposta fica menos 5 sobre 6. Ou ainda, né, vamos aquele rigorzinho, sinal de menos aqui do lado do tracinho da fração, representando que toda ela é negativa. Tudo bem? Então aí está. Soma e subtração de fração, eu acho que agora você perdeu o medo. Se tinha esse medo, ele acabou na aula de hoje. Mas vamos falar das outras também, multiplicação envolvendo frações. Acredito que, inclusive, né, das operações, a multiplicação, na minha opinião, é a mais fácil. Porque a regra é simples. Olha só que interessante. É o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, direto, sem rodeio. 1 vezes 4 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. E acabou, e um abraço pro gaiteiro. Acabou. Agora o segundo caso é interessante, porque você tem uma fração vezes o número inteiro. E aí, professor? Olha, aqui você pode pensar assim, ó, esse número inteiro, que é o 4 aqui, ó, ele vai multiplicar sempre o de cima, que é o 2. Então, vamos repetir aquele 3 de baixo, legal? E 4 vezes 2 dá 8, e aqui está a resposta, e acabou. Agora, esse caso aqui, ó, que eu coloquei na letra C, é super interessante. Por quê? Porque é o mesmo caso da letra B, né? Só inverteu a posição, né? De vir primeiro agora o número inteiro. Mesma coisa, esse número multiplica o de cima. Tudo bem? E 3 vezes 2 dá 6. E o de baixo a gente repetiu. Só que aqui a gente está diante de uma fração aparente, né? Porque dá para continuar essa divisão. E a gente sabe que 6 dividido por 3 resulta em 2. Está aqui a resposta. Por que esse caso é interessante? Eu vou puxar ele para cá de novo. Ó, vou até separar aqui para a gente não confundir, tá bom? Por que é interessante? Porque muita gente pensa assim, ó, e não está errado. Professor, por que você já não fez o seguinte? Já cortou direto esse 3 que está multiplicando esse 3 com 3 de baixo? E a resposta seria direto o valor 2, que é o que sobra. Perfeitamente, está certo. Só tome muito cuidado que eu só posso fazer essa simplificação quando for uma multiplicação aqui, ó. Muito cuidado. Tem que ser multiplicação. Porque muita gente acaba, né? Eu vou até colocar esse exemplo aqui do lado, né? Cometendo às vezes um equívoco. E nesse caso, por exemplo, aqui, ó, onde tem uma soma, eu já vi isso, né? Ah, professor, vou fazer direto, corto aqui esse 3 com esse 3. E aí te pergunto, pode ser feito isso? Está totalmente... E colocando 2 aqui como resposta, cuidado, aqui é uma soma. Ó. Então, a soma, eu não posso fazer esse procedimento. Por isso, essa forma de simplificar está totalmente equivocada. Vou até riscar aqui, ó, está equivocado. Errado. Tudo bem? Você pode simplificar? Pode, mas tem que ser multiplicação. Tudo bem? Então nós já vimos soma, subtração e multiplicação e agora vamos na temida divisão envolvendo frações, mas temida para quem não assiste a aula, né? Para quem não sabe. Veja como o caso é simples, tá? Aqui na divisão, você segue basicamente uma regra, né? Onde a gente vai transformar essa divisão numa multiplicação. E como a multiplicação, a gente acabou de ver aqui, ó, que é simples, né? Vamos alterar essas divisões e elas vão recair em multiplicações. Mas como é que eu faço isso? Uma regra simples. Divisão envolvendo frações, você vai optar sempre por esse procedimento. Você vai manter a primeira fração do jeito que está, vai deixar ela ali, ó, 1 sobre 2. E nós vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Então agora entra o conceito de inverso de um número. Se você não lembra, eu vou te ajudar. Inverso é só inverter de posição. Quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vem para cima. É somente isso. Então aqui, ó, é o inverso. Tá bom?
inverso. Então a regra é simples, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda fração. E agora você observa que cai no caso da multiplicação, que é aquela regrinha, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 1 vezes 3 dá 3, e 2 vezes 4 dá 8. Então a resposta aqui, ó, 3 oitavos. Ah, professor, é fácil demais. Veja que não tem segredo. Vamos ao exemplo da letra B. Divisão envolvendo frações. Pode ser que um deles não seja fração, que é o caso do 2 aí, né? Então a regra não muda. Mantém a primeira, vamos manter a primeira do jeito que está, e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Só que o inverso agora de 2 é 1 sobre 2. O inverso desse número inteiro é 1 sobre 2. E aí, multiplica. 1 vezes 1 dá 1, e 6 vezes 2 dá 12. Está aqui a nossa respostinha, simples assim. E o segundo caso, onde você tem primeiro o número inteiro? Não tem primeira, a regra é a mesma, mantém a primeira, que é o número inteiro, e multiplica pelo inverso da segunda. E a segunda é uma fração. Então, vamos lá. É uma fração, fica 5 sobre 8, inverso. E aí, ó, multiplica o número inteiro vezes o de cima, que é o 5, né? 4 vezes 5 dá 20 sobre 8. E aqui a gente pode simplificar. Não sei se você vai enxergar comigo. Eu posso simplificar direto por 4, tanto em cima quanto embaixo. Lembrando, né, que simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. 20 dividido por 4 dá 5, e 8 dividido por 4 dá 2. Resposta, 5 meios. Poderia, né, ter simplificado direto aqui no início, o 4 com 8, poderia também, mas aí é uma questão de visão. Tudo bem? Bom, agora eu tenho certeza que nós passeamos aí, né, em todas as operações envolvendo as frações, e acredito que você está mais do que pronto para praticar, tá certo? E lembrando que matemática você fica bom praticando. Aprendeu, pratica fazendo bastante questão, tá certo? Vem comigo nas questões que eu selecionei para você acompanhar comigo aqui, onde você vai perceber que as bancas gostam de fração, é um assunto que está presente em todas as provas. Eu tenho certeza que com essa aula a sua dúvida foi embora. Agora é dar aquela vontade de fazer questão, né? Vem comigo. Olha as questões que eu trouxe, a primeira questão já se apresentando aí, ó. O resultado da expressão, cuidado que agora tem um parênteses, né? A gente chama isso aí de sinal de associação, ele define uma prioridade. 1/3 menos meio mais 1/6. É uma simples continha, mas que diz muito. Então vamos lá, eu vou até repetir ela aqui, ó. 1/3 menos meio mais 1/6. Vamos juntos? Vamos fazer primeiramente o que está dentro do parênteses aqui, ó, tá? Então dentro do parênteses tem uma subtração de frações. Eu vou ter que colocar aqui, ó. Nossa regrinha, multiplica os de baixo, 3 vezes 2 que dá 6, e vamos multiplicar cruzado aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2. E 3 vezes, cuidado que esse menos aqui é do menos 1, é do 1, né? Então 3 vezes menos 1 dá menos 3. Vou manter o parênteses, mais 1/6. Tudo bem? Bom, aqui dentro do parênteses dá para melhorar um pouquinho, né? Vamos fazer aqui embaixo. Ficamos com menos 1 sobre 6, mais 1/6. Tudo bem? Para eliminar o parênteses, ocorre uma multiplicação de sinais. Aqui fora não aparece, mas é um maisinho que está aqui, certo? E mais com menos, realizando a multiplicação, vai dar menos, né? Por isso, vamos terminar aqui desse lado, eliminando o parênteses, nós ficamos com menos 1/6 mais 1/6. O que você observa? Que são, né, frações simétricas, né? Um valor negativo igual a um valor positivo. Isso a gente sabe que vai dar quanto? Vai dar 0. Está aí a resposta. Temos lá na alternativa da letra D a resposta sendo contemplada. Legal?
Muito bem, então você acabou de fazer uma questãozinha comigo aqui. Vamos para a próxima. Ah, esta aqui é uma pegadinha do malandro, hein? Cuidado! Porque nesta questão, você tem um conflito aí de operações de níveis diferentes. Você tem uma soma, e você tem aqui uma soma, né? Representando para o sinal de mais aí. E você tem a multiplicação aqui com um pontinho, né? Que a gente sabe que aqui é a multiplicação. E agora? Quem é que eu devo priorizar nesta expressão? Quem eu devo fazer primeiro? A soma ou a multiplicação? A multiplicação, sem dúvida nenhuma. Eu vou até repetir essa continha conosco aqui embaixo de novo. Então vai ficar 2/3 mais 4/3 vezes 5/4. Então eu tenho que fazer primeiramente essa parte aqui, ó, envolvendo a multiplicação, porque ela é prioridade, ela manda mais que a soma. Agora tem um detalhe bem interessante nessa multiplicação de frações, porque esse número aqui, ó, o numerador da primeira, é igual ao denominador da segunda. Aqui vai uma dica de ouro, ó. Como é multiplicação, só por esse fato aqui, ó, eu posso, ó, cortar esses valores. E acredita ou não, a resposta é o que sobrou, 5/3. Então, ficamos, por fim, com 2/3 mais 5/3. Olha que interessante. Soma de frações onde o número de baixo é igual, né? Veja que caímos naquele caso mais simples da soma. É só repetir o de baixo e somar os de cima. 2 mais 5, 7/3. Olha aí. Tem a resposta? Olha lá na letra B a resposta correta. Mais uma questãozinha que você embolsou e vamos finalizar com uma questão aí, ó, da banca FCC, uma banca clássica em concurso também, onde trouxe essa expressãozinha que fala muito. Tem aí multiplicação, soma, multiplicação, vamos lá. Bom, o número que corresponde ao resultado dessa expressão numérica é igual, e tem as opções, né? Vamos por partes, tá certo? Olha só, aqui nós vamos começar com esta aqui, ó. Depois aqui eu tenho uma outra multiplicação, legal? Aqui eu vou fazer um pouquinho rápido, não sei se você vai enxergar, olha só que interessante. Aqui vamos fazer para o processo que a gente aprendeu, né? Ó, multiplica os de cima, multiplica os de cima. Então aqui nessas primeiras duas frações, nós ficamos com 2/12, concorda comigo? 2 vezes 1 dá 2 e 3 vezes 4 dá 12. Aqui na segunda, também, ó, né? 5 vezes 7 e 6 vezes 10. 5 vezes 7 aqui dá 35, 6 vezes 10 dá 60, mais. Veja se você pegou aquela dica que eu dei na questão anterior, ó, posso cortar esse 9 porque é igual, ó, e aí, ó, sobrou 1/4. 1/4. Legal? E agora, né, fica a seu critério, dá para simplificar, né? Eu poderia simplificar por 2 aqui, chegaria na fração 1/6, né? Se eu simplificasse lá no início, 2 e o 4 daria também, enfim, né? Aqui dá para simplificar por 5. Eu ficaria então com a fração da forma simplificada aqui, ó, 7/12. E aqui já está na sua forma simplificada, 1/4. Agora você tem o caso aí de uma soma de frações envolvendo mais de duas. Aí aqui, ou você faz aquele procedimento, né, de somar frações de 2 a 2 e a resposta somaria com a terceira, ou aplica o conceito lá do mínimo múltiplo comum entre 6, 12 e 4, né, que são os denominadores. Nesse caso, é o maior que o 12, que são tudo múltiplos. E aí também optaria por aquela soma mais clássica, né? Ó, 12 dividido por 6 dá 2, e 2 vezes 1 dá 2. Vamos aumentar um pouquinho o espaço aqui em cima. 12 dividido por 12 dá 1, 1 vezes 7 dá 7. E por fim, 12 dividido por 4 dá 3, vezes 1 dá 3. E olha só que interessante, resultado 12/12, que finaliza com a resposta 1. E você tem a opção lá, ó, na letra D de dado, a opção com a resposta. Legal?
Muito bem, com isso, né, a gente basicamente finaliza esta aula, está aí o gabarito das questões que fizemos, ok? E agora eu tenho certeza que frações não é mais uma preocupação para você. Vimos a prática, vimos, né, a teoria junto com a prática, e agora é aquele momento onde eu fico tranquilo e você só tem que praticar para ficar cada vez mais fera, tá certo? Espero que você tenha gostado desta aula, né? E nos encontramos aí nas próximas aulas, tá? Deixa eu voltar de novo aqui aquela despedida, tá? Nos encontramos nas próximas aulas e eu espero que você pratique cada vez mais para você ficar fera nesse assunto, tá certo? Grande abraço, bons estudos e até a próxima.